Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre de 2023, e nesse trimestre nós vamos falar sobre relacionamentos em família. É o tema da nossa lição de adultos. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós sabemos que não é fácil construir uma família de acordo com os princípios de Deus, porque a primeira instituição que foi estabelecida na terra é a família. Então, Satanás, desde o princípio, ele tenta destruir a família. E nós vamos aprender com exemplos bíblicos como vencer essas dificuldades, como superar os desafios de construir uma família de acordo com a vontade de Deus a partir de exemplos bíblicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos para a aula. A primeira lição dessa revista é quando a família age por conta própria, ou seja, quando a família não espera o agir de Deus. E nós vamos aprender a partir da história do patriarca Abraão, com os erros do patriarca Abraão, porque a Bíblia é um livro fantástico. Ela não esconde e não encoberta os erros de ninguém, até porque não é um livro de pessoas perfeitas. É um livro que faz questão de mostrar os erros humanos para que sirva de exemplo para nós. Ficou escrito para que hoje possa ser usado por nós como exemplo do que nós devemos evitar e do que também nós devemos buscar como objetivo. E é um livro que aponta para todas essas fraquezas também, para que quando a promessa de Deus se cumprisse, a promessa de restauração que foi dada ali no Éden, a promessa de que através da semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e isso se concretiza em Cristo. Então, só com o Cristo que nós vamos ver um Cordeiro imaculado, alguém sem mancha, sem pecado. Até então nós vamos vendo os erros de diversas pessoas que vai aparecendo no texto bíblico. Isso serve de exemplo para nós, na nossa vida diária, na nossa batalha constante, principalmente nessa tarefa, nessa missão de estabelecer uma família estruturada de acordo com a vontade de Deus. Então, a vida de Abraão, quando nós começamos a ver o relato ali no Gênesis da vida do patriarca Abraão, nós encontramos a promessa de redenção sendo direcionada a partir de uma família. Da semente da mulher, a primeira promessa que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos atos simbólicos de um cordeiro que é morto para que cobrisse a nudez da humanidade, que isso aponta para o Cristo também. Mas é no chamado de Abraão, no capítulo 12, que nós vamos ver Deus dizendo a Abraão que a partir dele, da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa não é tão clara aqui, mas nós vamos vendo ao longo do texto bíblico ela se tornando cada vez mais direcionada, apontando para o Cristo. O nosso texto áureo está em Gênesis 17 e o versículo 19, que nos diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Então Deus, já depois deles tomarem essa decisão precipitada, Deus está dizendo, apesar de vocês terem se precipitado, eu tenho um compromisso com você e com Sara. O herdeiro será através de Sara. Não será por causa do esforço de vocês, das tentativas de vocês, mas por causa da minha palavra, que disse que daria um herdeiro a vocês. Então, não estabelecerei meu concerto com Ismael, mas com Isaque. A verdade prática nos diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. E consequências danosas, consequências pesadas.
que é o que essa família viveu. Essa família viveu períodos extremamente conturbados por causa de ação precipitada, de uma ação precipitada fora da vontade de Deus, sem ouvir a vontade de Deus. A nossa leitura em classe contempla 2 capítulos do livro de Gênesis, alguns versículos no capítulo 12 e alguns versículos no capítulo 16. Gênesis 12, versículo 1 ao 3 nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, do 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha só que interessante. Deus tinha feito uma promessa e disse que daria filhos a eles. Mas a Sarai, aqui no versículo 2, diz: já que o Senhor tem me impedido. Na verdade, a promessa havia sido feita por Deus, mas Sarai tem a ousadia de dizer que o mesmo Deus que havia feito a promessa não estava sendo capaz, ou seja, não estava dando condições favoráveis para que ela gerasse. Então a culpa era de Deus. Deus prometeu, mas Deus não estava fazendo o suficiente. Deus estava criando impedimentos. Continuando. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitou a terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha só, bastou subir um pouquinho no patamar e falar: agora eu tenho um filho desse homem, eu posso menosprezar. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu ao teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Bateu arrependimento. E rápido. Começou aqui o primeiro constrangimento, a primeira situação que poderia ter sido evitada. O primeiro conflito começa aqui. Bastou a Agar entender que estava gestante do Senhor dela. Ela começou a menosprezar a Sarai. Às vezes as nossas atitudes, pensando que estamos criando soluções, estamos criando entraves para nós mesmos. Criando entraves para todos que estão à nossa volta, para os nossos familiares, para a nossa casa. O que eu acho interessante aqui, no versículo 3, é que o texto diz que já havia se passado 10 anos. E é claro que às vezes quando a gente olha para essa situação da precipitação de Sarai, a gente pensa assim: como eles não acreditaram na promessa? Porque o patriarca Abraão teve a capacidade de acreditar, de crer que ele iria para uma terra que o Senhor haveria de mostrar a ele e abençoaria ele. E ele já está sendo abençoado, ele já está andando, já está caminhando em direção a essa terra, ao lugar que Deus havia de mostrar a ele. Só que eu queria que você se colocasse também. O texto bíblico ele é muito claro e eu acho muito interessante esses detalhes que não estão no texto à toa. Porque ele diz o seguinte: já havia 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã. E aí, quando ele recebe a promessa, ele está saindo do meio da parentela dele. Com 75 anos, é o que o comentarista, o pastor Elianai Cabral, diz aqui. Imagine alguém com 75 anos que ainda não tem filhos.
E Deus fala, sai daqui do meio do seu povo, você vai para um lugar longe que eu ainda vou te mostrar. A pessoa tem que ter muita fé para isso. Em um tempo e um local que ele habitava, onde havia diversas divindades, diversos ídolos, inclusive o próprio pai de Abraão era um escultor de ídolos, um fabricante de ídolos. Então, em um lugar onde havia diversos ídolos, diversas crenças, então apesar de tantos ídolos serem construídos e o Abraão ter sido criado em um ambiente pagão, ele consegue ouvir a voz de Deus e sair a um lugar distante. Só que depois de 10 anos, bate a dúvida também. A esposa dele fala, meu velho, eu estou já de idade avançada e o Senhor não está cooperando com a gente, já que Deus não está fazendo a parte dele. E aí a gente até pensa como eles duvidaram. Mas pense você, 10 anos esperando uma promessa. Nós estamos falando de filhos. Filhos dependem de condições biológicas. Ela já era estéril, já estava com idade avançada. O Abrão também estava com idade avançada. Então, às vezes a gente olha e só critica, mas a gente precisa prestar atenção que, às vezes, se fosse eu, se fosse você na situação dele, como nós reagiríamos depois de 10 anos aguardando uma promessa de um filho? Né? E serve para que nós também, no decorrer de tempos de espera, depois que passar 5 anos, 8 anos, 10 anos, que nós não venhamos nos esmurecer. A promessa de Abraão, do filho, se cumpre praticamente 25 anos após ele sair do meio da sua parentela e Deus ter feito a promessa. Outra promessa que é feita, dele e os descendentes herdarem a terra, isso vai acontecer mais de 500 anos depois que os filhos dele, de fato, entram naquela terra, na terra de Canaã, e ocupa como sendo proprietários mesmo da terra. Nós que vivemos em uma cultura muito imediatista, nós precisamos tomar o devido cuidado de não se precipitar, de não achar que Deus está demorando, porque nós estabelecemos prazos para Deus. Normalmente nós imaginamos ou nós acreditamos que a vida é uma jornada, uma caminhada, uma aventura, a aventura de uma caminhada com Deus ao nosso lado, até as nossas expectativas serem frustradas, ou até o plano nosso e o prazo que nós estabelecemos para esse plano não bater com o de Deus. O prazo que a gente deu para Deus fazer algo em nosso favor, quando vence esse prazo, nós começamos a desesperar, a querer achar soluções a partir das nossas forças. Então, como eu disse, principalmente nesse tempo de cultura imediatista, onde eu clico num botão e eu já acesso qualquer informação, onde eu compro alguma coisa e 2 dias depois ou 1 dia depois aquilo chega na minha casa, um item que eu preciso muito. Encomendas cruzam o país em 2 dias, em 3 dias. Então, nós precisamos olhar para o texto bíblico e não é à toa que esses 10 anos está aqui. Porque nós, independente de qual circunstância seja, às vezes não é no âmbito tão sério quanto a perpetuação da família, quanto ao segmento do nome da família, mas em outras coisas que Deus promete a nós, que Deus tem promessa para nós, e nós começamos a pensar que Deus está demorando, porque eu fazia cálculos que no final do ano era para eu ter conseguido, e eu fiquei o ano inteiro tentando e não consegui. Então nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos tentar achar artifícios para ajudar Deus. Nós precisamos confiar. A oração minha todos os dias é: Senhor, muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo, mas me ajude a confiar. Me ajude a confiar a tal ponto de saber que o Senhor trará a solução no tempo certo, que o Senhor trará provisão no tempo certo. Então, meu irmão e minha irmã, não se desespere. Espere, confie. Confie num Deus que não tem pensamentos igual aos nossos, que tem pensamentos mais altos do que os nossos, tem caminhos mais altos do que os nossos. Nós precisamos confiar nesse Deus.
Vamos aos tópicos da nossa lição. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa lição, antes de nós entrarmos aqui rapidinho, é a Sarai, que quando Deus muda o nome, quando ele vai cumprir a promessa na vida de Sarai, o nome de Sarai se torna Sara e o de Abrão, Abraão. E o que me chamou a atenção é que na Sara, que se precipita e passa adiante, faz a proposta para o seu marido, Deus tira uma letra. Tira a letra I. De Sarai se torna Sara. E o Abrão, Deus acrescenta uma letra ao Abrão e se torna Abraão. Sabe, é como se Deus estivesse tirando de Sarai. Isso aqui pode ser só algo meu, mas me chamou a atenção. Pode ser que isso venha enriquecer o seu nível de interpretação aí. Mas olha só, Sarai tomou frente da situação. Deus tira uma letra do nome dela e fala, não é você que tem que tomar frente. É o seu esposo que precisa tomar a decisão. É seu esposo que precisa ter a direção. Foi com ele que eu fiz a promessa. E Deus acrescenta uma letra ao nome de Abrão, que se torna Abraão. Agora vamos aos tópicos. Deus faz uma promessa a Abraão. O primeiro texto que nós lemos é Deus dizendo a esse homem que está em um contexto pagão. Deus fala, sai daqui, sai do meio desse povo pagão. Eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa para você. E Abraão precisa nos inspirar quando nós olhamos para essa atitude dele. Porque muitas vezes nós estamos presos a algumas seguranças e não temos capacidade de falar, Deus, eu sou capaz de abrir mão de tudo que deixa meus pés fixos no chão, de tudo que me dá segurança para caminhar em direção a uma promessa, ao lugar que o Senhor tem para mim, a um local de abundância, de bênçãos abundante, ao lugar do centro da tua vontade, um local onde a minha família pode abençoar tantas outras famílias. No caso de Abraão, era todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas através da vida dele. E muitas vezes Deus quer nos tirar de certas situações que nos deixa confortável para que nós, a nossa casa, a nossa vida, possa abençoar a vida de outros, a casa de outro, a família de outras pessoas. Então, Deus faz uma promessa e o Abraão deixa a terra dele, Ur dos Caldeus, para ir em direção a Canaã, sem saber exatamente que era para Canaã. Ele fala, você vai indo e eu vou te mostrando. Então, Abraão precisa nos inspirar. Alguém que tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, Abraão sai da sua terra, sem filhos, e com uma promessa de que vai ser pai de uma grande nação. O patriarca sai com 75 anos, e a promessa de fato, quando ele começa a ver que Deus está cumprindo a promessa dessa sucessão na sua casa, no seu lar, só com 100 anos de idade, ou seja, 25 anos depois. Como eu disse, muitas vezes é preciso persistir. É preciso persistir e não ficar tentando achar mecanismo para ajudar Deus. Deus não precisa de mecanismo para ser ajudado. O próximo subtópico é dúvida diante da espera. Como eu disse, depois de 10 anos, a Sarai chega ao seu marido e fala, olha, Deus não está contribuindo. Deus não está contribuindo. Então, como ele me impossibilitou de te dar filhos, você vai se deitar com a minha serva. Até porque, naquele tempo, era normal que as mulheres davam as suas servas ao seu esposo para que desse filhos. E esses filhos ficavam sendo como se fossem filhos da senhora. Nós vemos isso na história de Jacó. Quando a Raquel não conseguia gerar filhos, ela pega a sua serva, dá para que Jacó possa ter filhos através da sua serva, e esses filhos ficam como sendo de Raquel. Aquilo contentava a Raquel, já que ela não podia gerar. Então nós vemos que é uma prática recorrente. Naquele tempo era algo natural, e durante essa dúvida, a Sarai resolve tomar essa atitude. Mal sabendo ela o que viria na sequência, já que ela não conhece os corações. E assim nós também, como não conhecemos os corações,
Às vezes nós entramos em enrascada por causa disso. A gente tenta colocar pessoas que não faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus, dentro de situações que elas não deveriam estar. E não estão justamente porque Deus conhece os corações. E essa mulher, ao conceber, ao saber que está grávida, porque pensa, o tal do idoso com criança, com gestação, é uma coisa... O Abraão já vai ser pai na idade de vô. Né? Vô, só por ser vô, já é babão com criança. Eu conheço algumas pessoas que foram pai na velhice, acima, na faixa etária dos 60, 70 anos, homens. A criança faz o que quer. E normalmente essas pessoas tentam agradar. Quem não gosta de agradar uma gestante? Eu imagino Abraão tentando fazer de tudo para que aquela mulher, que vai ser mãe de um filho dele, ele faz de tudo para agradá-la. Eu imagino ela de madrugada, nossa, eu queria tanto comer uma fruta tal, e o Abraão indo atrás, né, para buscar essa fruta para essa mulher. E ela percebe isso, ela percebe que tem o controle da situação na mão, que o Abraão faz tudo o que ela quer. E muito provavelmente ela está jogando ali, fazendo charminho, né, para sua senhora. E eu vou te falar um negócio, meu irmão e minha irmã. Uma mulher, ou até homem, mas mulher tem mais esse toque. Elas não precisam falar nada. Basta um olhar. Basta um olhar. E mulher consegue perceber isso muito bem. Às vezes os homens até têm atitude, mas a percepção do homem é um pouco mais lenta. O processador não é tão bom. Acho que falta memória RAM para organizar bem as coisas. Mas mulher tem um sentido mais aguçado dessas coisas. Basta um olharzinho assim de lado que ela já sabe. Ela já sabe que a outra está fazendo pouco caso. Né? A pessoa vem conversar um assunto, faz de conta que não ouviu. Né? Tipo assim, então a outra está gerando filho do meu esposo, agora não dá atenção para mim, faz de conta que eu não existo. E Sarai entrou em crise. A Sarai entrou em crise. Meu irmão, uma coisa é eu tomar atitude ou decisão sem consultar a Deus. Agora, olha só, depois que acontece, ela fala, o Senhor julga entre mim e ti. Mas por que não consultou a Deus? Por que não falou para Deus julgar alguma coisa antes deles tomarem a decisão? Meu irmão, a coisa aperta. A coisa aperta. E o que eu acho fantástico nessa lição é isso. É o alerta que a gente precisa ter antes de tomar as decisões. Antes de precipitar e fazer coisas que não estão dentro do propósito de Deus. Apesar das tentativas, apesar de vir o Ismael, o subtópico 3 nos diz aí que Deus garante que a promessa que ele tinha para Abraão, para o Abrão, que vem se tornar Abraão, não era através de Ismael. Ismael é esforço humano. Ismael é esforço humano. E a bênção de Deus não é fruto de esforço humano. Meu irmão, tudo que você tem feito a partir do seu esforço é Ismael. Tudo que Deus tem promessa, Deus tem abençoado, Deus até tem prosperado. Deus fala para Agar, quando a Agar chega a fugir lá na frente, mais à frente, porque Sarai começa a apertar. Que o Abraão fala, olha, a serva é tua. Então, já que eu estou tentando ser um bom pai para essa criança, cuidar bem dessa mulher que vai gerar um filho, carrega no ventre um filho meu, estou tentando fazer isso, se você está achando ruim, faz você o que você quiser, porque ela é serva tua. E a Sarai começa a apertar, começa a maltratar essa mulher e ela foge. E Deus fala para ela, e promete a Abraão também que Ismael seria pai de uma grande nação. Também seria pai de uma grande nação. Deus tinha uma promessa de fazer de Abraão pai de grande nação, mas a promessa de abençoar as famílias da terra, a promessa de fato, a principal promessa, não viria daquela situação. Então, Deus até abençoa algumas coisas que a gente faz quando não está dentro do propósito dele.
mas tem tempo limitado. Tem um certo limite até onde essa bênção vai. Até onde essa bênção vai. Então, a promessa de Deus não é a partir do seu esforço. Deus não vai fazer por causa do seu esforço. É claro que nós trabalhamos em conjunto com Deus. Sempre, sempre. Mas as promessas de Deus não se concretizam por causa do meu esforço, mas sim por causa da bondade dele, por causa do favor dele. E apesar das minhas limitações, apesar das limitações de Sarai, Deus cumpre a promessa dele. Até porque ali Deus queria dizer: as bênçãos minhas sobre a sua casa, sobre as futuras gerações, não foi esforço seu, Abraão. Não é resultado do que a Sarai poderia fazer, mas por causa do que eu posso fazer. Interferência no plano de Deus. Sarai tenta ajudar a Deus. E muitas vezes nós nos vemos assim. Eu imagino, nos tempos de hoje, é alguém que Deus faz uma promessa ministerial para essa pessoa e daqui a pouco, porque o pastor da igreja às vezes ainda não confiou algo que a pessoa não acha importante, porque qualquer coisa no seio da igreja é importante. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a gente pensa que é transformação do jeito de ser, de falar. Ele na sequência diz: ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo do que deve ter, na medida da sua fé. Porque somos todos membros de um mesmo corpo. Então, cada membro exerce funções diferentes. Cada atividade que é exercida na igreja tem o seu valor. Então, entender com a mente renovada, ter consciência de uma mente renovada, é saber que cada coisa que eu faço na igreja tem a sua importância. E muitas vezes, por eu estar exercendo uma atividade simples, às vezes o pastor pediu para que você fique lá fora, olhando os carros, porque está tendo muita gente mal intencionada, ou então alguém chega e estaciona num lugar que não devia, num portão de um vizinho, e vai gerar um problema seríssimo para a igreja. Ou então você, irmão, o pastor falou: olha, você esse ano vai cuidar da salinha das crianças. Você pensa: eu queria tanto estar à frente, pregando, ministrando, evangelizando. E aí, por não achar que está acontecendo no prazo que você estipulou para que Deus agisse, às vezes você muda de igreja. Você sai e vai congregar em outro lugar, ou até desiste de participar, de fazer algo. Fala assim: não, eu vou ficar só no banco e eu nem vou nos cultos mais de ensino, eu não vou na escola bíblica, eu só vou agora no culto à noite. Só para dizer que eu não estou indo em nenhum culto. Quando não é isso, às vezes tenta ajudar Deus. Fala: não, eu vou sair. Eu vou congregar agora naquela igreja tal, porque lá, quem chega lá diácono ganha promoção a presbítero, quem é presbítero vira evangelista. Então, essas tentativas, quando a gente sai do propósito de Deus, as consequências são duras, são cruéis. Não estou dizendo que Deus não age dessa forma. Quando alguém, às vezes Deus tem situações, né, que Deus tira alguém de um local para levar para um outro, mas principalmente quando aquele outro local precisa de alguém que vai exercer algo no reino, algo que vai contribuir para o reino, e não para massagear o ego de alguém, para dizer: olha, agora sim, agora aqui eu estou sendo valorizado. Então a gente precisa estar atento com essas tentativas, assim como Sarai tentou ajudar a Deus. Falou assim: já que Deus não está conseguindo, já que Deus está me impossibilitando, eu vou dar meu jeitinho. E a gente precisa tomar cuidado com os jeitinhos que nós tentamos dar. Citei casos ministeriais, mas tem situações financeiras. Às vezes a pessoa entra: Deus tem uma promessa de me abençoar financeiramente. Aí entra no endividamento assim, sem fim. E aí depois fala assim: nossa, Deus não me abençoou. Por que Deus fez isso comigo?
Não tem o que Deus fez, é o que você fez, a forma como você precipitou. E acaba trazendo um total desequilíbrio para a sua vida, para a sua família, assim como aconteceu com essa situação aqui de Sarai. O subtópico 2 faz questão de deixar claro, os dois vacilaram. Porque apesar de Sarai ter falado isso para o Abrão poderia dizer não. Ou então falar, vou consultar ao Senhor. Eu acho interessante, eu acho muito interessante na história desses dois aqui, é que depois, lá na frente, a hora que começa a dar problema, porque começa a dar um atrito entre o esposo e a esposa, vai dar um atrito entre a senhora e a serva, e dá atrito depois entre os dois irmãos. O irmão mais velho, Ismael, começa a tirar sarro do pequeno Isaac, ainda pequenininho. Começa a encher o saco. Tem essa coisa do irmão mais velho sempre pegar um pouquinho mais no pé dos irmãos mais novos, né? E a Sara, já é Sara nesse momento, fica extremamente incomodada e fala, olha, você põe para fora esse menino, esse filho teu aí, e essa serva. Você pode mandar embora, porque eles estão enchendo o saco, estão pegando no pé do nosso nenenzinho, do Isaac. E o que o Abraão faz? Vou orar, vou consultar a Deus. Por que ele não consultou a Deus aqui nesse tempo? Então, o Abraão, ou Abrão nesse tempo aqui, ele também tem sua culpa. Nós não podemos dizer que a culpa foi só da mulher. Assim como no Éden também, a Eva, ela toma a atitude, mas depois o esposo dela, o Adão, também vai junto. A culpa é dos dois. Nós tendemos a querer culpar só a Eva, colocar na conta só da Eva. E nesse caso, a conta aqui também não pode ficar só nas costas de Sarai. Ele deveria ter consultado a Deus. É tanto que quando ele consulta a Deus lá na frente, sabe o que Deus diz para ele? Ouve a sua esposa. Você não ouviu lá na primeira vez, quando ela falou para você tomar aquela atitude? Ele fala, ouça Sarai. Ouça Sara, sua esposa. Você não queria ouvir ela? Agora continue ouvindo. Então o Abrão não teve a capacidade de pensar, Deus tem cumprido todas as promessas. Eu vou esperar mais, ou vou consultar a Deus sobre isso. Será que é esse o plano? Porque no início ele imagina que é o seu servo, o Eleazar Damasceno, que seria o herdeiro das suas posses. E Deus fala, não, é um filho teu. E ele espera. Aí quando vem nessa situação, até porque, cá entre nós, né, meu irmão? A esposa fala, olha, minha serva, provavelmente uma moça bonita, nova. E o Abrão, né, extremamente obediente à sua esposa, nem consulta a Deus. Então, o Abrão também tem culpa. E muitas vezes nós estamos dentro de processos que tem mais pessoas envolvidas, e aí quando as coisas dão errado, que veio uma ideia ruim ou uma ideia que estava fora do propósito de Deus, quando as coisas dão errado, nós tentamos tirar o corpo fora. Fala, não, mas foi ideia dela. Mas foi a mulher que tu me deste. Ah, não, é porque foi a serpente. Ah, mas eu nem imaginei, né? Eu fui na onda, né? Eu estava aqui e aí de repente veio essa ideia e eu segui o fluxo. Diante de Deus, ninguém fica indesculpável. Nem o Adão, nem a Eva, nem a serpente, e nem o Abrão, nem eu e nem você. Nós precisamos entender que temos uma responsabilidade individual. Não é porque o outro disse que você vai fazer. Não é porque alguém diz, pula daqui, né? E aí vamos ver se realmente vai ter proteção dos anjos. Não é bem assim. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o problema da precipitação, que é o próximo subtópico, gerou um conflito entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos, Ismael e Isaac. Então as precipitações geram problemas, diversos problemas, de diversas formas.
Às vezes a tentativa de criar uma solução, olha só, uma tentativa de criar uma solução gerou diversos problemas. E o texto aqui do comentarista nos diz que até hoje há uma briga, uma rixa entre esses irmãos, que são os israelitas e os árabes, judeus e árabes. Até hoje há uma briga entre irmãos, conflito entre irmãos, gerado por uma tentativa de criar uma solução por esforço humano. Tópico 3. As consequências da decisão precipitada. O primeiro, conflitos na família de Abraão. O resultado da gestação dessa mulher criou um desequilíbrio enorme na família do patriarca. Desestabilizou totalmente a família do patriarca. Esse é a primeira consequência. A paz naquele lar foi comprometida. Um lar em que Sarai era a esposa amada, cuidada, respeitada. Ela gerou uma situação onde ela passa a se tornar o segundo plano. Na tentativa de querer ajudar a Deus, Sarai se tornou um segundo plano. Sarai deixou de ter a atenção do seu marido. E isso virou uma panela de pressão na casa do patriarca. A situação ficou insustentável. O que nós aprendemos com esse patriarca é que mesmo alguém que tem tamanha fé, que tem fé capaz de sair da sua segurança, de um ambiente onde ele conhece tudo, onde ele conhece todos, essa pessoa não teve discernimento suficiente. E o autor coloca aqui no próximo subtópico como a fraqueza de Abrão. Não teve discernimento suficiente diante de uma situação até atrativa. Atrativa por quê? Peraí, nós vamos ter um filho. Nós resolvemos o problema que Deus não está conseguindo resolver. E outra, estou tendo a permissão da minha esposa para me deitar com uma mulher bem mais jovem, mais bonita, provavelmente mais bonita, por causa do tempo. A gente sabe que o tempo ele judia das pessoas. Eu sei disso porque hoje eu estou com 40, né? Sou velho, brincadeira, sou velho e já fui moço. Então a gente sabe que as marcas do tempo são cruéis. Para uma mulher de aproximadamente aí 75 anos, porque Sarai é aproximadamente 10 anos mais nova que Abrão, então a gente sabe que o tempo provavelmente já tinha, já pesava um pouco sobre a aparência dela. Então esses detalhes, alguns detalhes, fez com que Abraão fraquejasse na sua fé, duvidasse da promessa de Deus. E quando a gente olha para a história do Abraão, nós precisamos ter esse sentimento aguçado de que mesmo que as situações pareçam não estar no nosso controle, e eu acho fantástico isso, quando as coisas não estão no nosso controle, nós precisamos entender que nós dependemos mesmo de Deus. Na verdade, a gente tem a falsa sensação de que tem controle de alguma coisa. Mas o fato é que nós não temos controle de nada. Nada está no nosso controle. Jesus disse, olha, por que vocês andam preocupados? Quem, por causa da sua preocupação, consegue acrescentar um côvado da sua existência? Um segundo da sua existência? Quem consegue controlar se um fio de cabelo vai ficar branco ou não? Se vai cair ou não? Então nós nos ocupamos muitas vezes de coisas que não estão no nosso controle. E nós ficamos tentando ajudar, tentando resolver, porque fala assim, parece que Deus não está dando conta de resolver. Nós estamos falando de um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Tem algumas cabeças aí que é mais fácil saber, né? Já caiu metade. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem. Coisas que nós não sabemos. Deus se ocupa de coisas que nós não sabemos. E às vezes o que parece é que Deus está tendo descaso com a nossa situação. Parece que Deus está em descaso com a sua situação. Não é não, meu irmão. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos aprender a confiar nos processos.
e não fraquejar na nossa forma de acreditar, assim como por um instante o patriarca fraquejou. Ouvir os conselhos errados. Nesse caso da sua esposa, e muitas vezes os conselhos errados vêm de fora. Porque eu imagino, na minha forma de ver, as nossas esposas, ou o esposo seu, minha irmã, é quem mais vai ter chance de dar conselhos assertivos. Porque é alguém que Deus colocou ao seu lado com esse propósito de auxiliar um ao outro. Então, o patriarca fraqueja nesse momento e as consequências são severas. Eu sei que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Já aconteceu comigo. Às vezes pode acontecer com você. Sair de um emprego no tempo errado. Entrar em um outro local, em um projeto de empreendimento no tempo errado. De pensar em deixar uma função ministerial ou algo que você faz para o reino de Deus por achar que está ocupando demais seu tempo e precipitar em deixar isso sem ouvir a voz de Deus. Então, nós constantemente estamos tomando atitudes precipitadas. O Abraão, nosso pai na fé, alguém que creu mesmo quando não tinha motivos para crer. Não havia nada escrito, é assim, ele ouve uma voz e resolve sair, ouve um chamado e resolve acreditar. Alguém que é motivo de inspiração para a nossa fé, essa pessoa tomou uma atitude errada por se precipitar, por fraquejar, por duvidar por algum instante. Nós também estamos sujeitos. E essa lição é extremamente importante para que eu e você consiga aprender a lidar com isso. Porque é muito interessante, eu estava vendo a lição e a lição não termina com algo dizendo você vai vencer, com um final transformador. É uma lição que termina com a realidade dos fatos. Quando nós precipitamos, as consequências são cruéis. O último subtópico é extremamente intrigante. Termina com uma opinião equivocada acerca de Deus. E aí traz a afirmação de Sarai que dizia que Deus havia impossibilitado ela de gerar. Quando na verdade o posicionamento de Sarai deveria ser a confiança plena em Deus. Quando eu olho para a história do bisneto de Abrão, o José, eu acho linda a história dele, porque apesar de não saber como, mas ele espera. A gente não vê no texto bíblico ele se lamentando. E quando ele encontra com os irmãos dele, ele já sendo governador, ele fala, olha, Deus transformou toda a situação ruim que foi colocada diante de mim em bênção. Foi para esse tempo que Deus me preparou. Foi para que vocês pudessem ter alimento e as nações do mundo pudessem se alimentar, que Deus fez com que eu viesse parar aqui. Se eu não tivesse me tornado escravo, se eu não tivesse passado pela injustiça na casa de Potifar, se eu não tivesse ido parar na prisão, eu não estaria aqui no palácio hoje, sendo instrumento de Deus, no palácio para dizer, agora eu estou por cima, agora eu sou o bambambam. Não, agora eu estou sendo instrumento de Deus para abençoar outras famílias. Todo projeto de Deus, toda promessa de Deus na vida de alguém é para que a sua vida seja um canal de bênção na vida de outras famílias, de outras pessoas. Então nós precisamos olhar para a história do patriarca e não ter essa opinião equivocada de que Deus está impossibilitado, de que Deus está com ação limitada em relação a algumas coisas. Então já que Deus não fez isso, eu vou pegar um empréstimo. Já que Deus não fez isso, eu vou meter os pés. Eu vou meter o louco, como diz aí. Eu vou chutar o balde. Meu irmão, que nós possamos olhar para a história do patriarca e não criar situações que vai gerar conflitos de diversas formas e conflitos que perduram por gerações, por séculos, como é o caso dos árabes e dos judeus.
que eu e você possamos olhar para essa lição e que nós possamos estar atentos para as promessas de Deus, confiante que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que mesmo no tempo de incerteza, de escuridão, num tempo onde a gente olhe e não consiga ver adiante, que a gente possa confiar num Deus que tem pensamentos e caminhos mais altos. Num Deus que, quando eu só enxergo até essa distância aqui, Ele está vendo o que está lá à frente. Ele está mais alto, enxergando o que está lá na frente. Os perigos, as situações que Ele está me livrando. Ele está me direcionando para que eu não passe por certas situações e para que eu possa dizer assim como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É que a morte está ao lado, o vale da sombra da morte está aqui ao lado, mas eu não temo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque eu confio em quem está comigo. Eu quero que você, diante das incertezas, que você possa orar e falar: Pai, eu não consigo enxergar a solução. Eu não consigo entender aonde o Senhor quer me levar. Eu não consigo entender nada do que está sendo desenhado. A situação é de plena impotência diante dessas circunstâncias. Mas eu te peço, Pai, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar somente em Ti, porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está no trono. Eu lembro que quando começou a pandemia, e muita gente da minha família, às vezes preocupada, como é que vai ser, se a gente adoecer, se alguém morrer? Eu falei: olha, a única certeza que eu tenho é que Deus continua no trono. Ele não deixou o trono. Se eu adoecer, se eu morrer, é porque chegou o tempo, chegou o meu tempo. E a única coisa que eu preciso é estar pronto. Eu preciso só estar pronto para quando chegar o meu tempo, eu dizer: Pai, me receba em teus braços, Pai. Mesmo diante das situações mais difíceis, mais complexas, nós precisamos orar e falar: Pai, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é soberano e eu não preciso criar mecanismo para que o Senhor venha me ajudar. Eu não preciso fraquejar a ponto de achar que o Senhor está sendo insuficiente, que o Senhor não está sendo efetivo na missão de me abençoar, na missão de fazer com que eu seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que essa palavra possa frutificar no seu coração, a ponto de gerar em você, assim como tem gerado em mim, uma total dependência daquele que nos criou para um bom propósito. Que Deus te abençoe. Um abraço e fique na paz.